Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Hoje nós vamos analisar, ainda que de um modo bem resumido, a pregação que o pastor Antônio Carlos de Oliveira, o Cacá, da Igreja Cristã Maranata, entregou no dia 11 de junho de 2025 no canal da Igreja Maranata do YouTube, onde ele usou a parábola de Jotão para atacar de uma forma velada os irmãos que têm clamado por uma reforma espiritual, ética e doutrinária dentro da Igreja Cristã Maranata. Mas será que o pastor Antônio Carlos ele interpretou corretamente o texto bíblico que ele usou? Ou será que, ironicamente, a parábola de Jotão, será que ela não se volta contra o próprio sistema que o pastor está defendendo? É isso que nós vamos analisar neste vídeo. Vejam bem, na parábola, o espinheiro é quem usurpa o poder, quem ameaça com fogo e também governa sem produzir fruto. Perfeito. Na história da Maranata, quem agiu assim? Foi Gedeu Tigueiros. Então, presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, que, após fracassar em sua tentativa de assumir o controle da igreja local, né, então, contra a eleição do pastor Sebastião, depois disso, ele acabou fundando a sua própria igreja, levando a metade da membresia da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Foi um ato de vaidade, foi uma tentativa de assumir o poder da igreja que fracassou. E naquela oportunidade ele desconsiderou a quantidade de pessoas que sofreram com aquele golpe fracassado. Outra coincidência com a história de Abimeleque está no modo como ele eliminou todos os que podiam eliminar os seus planos de reinar sozinho. Ele matou todos os seus irmãos, acabou escapando Jotão. Mas de forma semelhante, Gedeuti ele elimina toda e qualquer pessoa que ameace concorrer com seus propósitos de liderar e de brilhar sozinho. Isso aconteceu, por exemplo, com o pastor Fernando Ataíde, vocês se lembram, com o pastor Anchieta Carvalho, com o pastor Daniel Moreira, mais recentemente, e também vai acontecer com aqueles que estão ao seu redor se preparando para assumir o seu lugar. Esses Gedeuti ainda não eliminou porque ele não sabe quem são. Quanto será que o pastor Antônio Carlos de Oliveira, quanto que ele usou de óleo de peroba para poder aceitar esta missão que Gedeuti deu a ele de comparecer publicamente no YouTube, rede mundial de computadores, para poder, então, dizer que os reformistas são os espinheiros? Bom, para mim ficou nítido o desconforto do pastor Antônio Carlos enquanto ele tentava dar à sua mensagem aquele sentido que Gedeuti mandou a ele empregar ao texto. E o resultado foi confusão de narrativa, explicações desconexas, frases mal formadas e, ao fim, uma conclusão absurda e mal aplicada com distorção do texto bíblico. Isso porque o pastor Antônio Carlos ele sabe. Ele sabe que ele estava manipulando a palavra de Deus para atacar pessoas inocentes e defender os verdadeiros falsos profetas. E fazendo assim, ele próprio se tornou um deles, um falso profeta. Mais uma vez, diga-se de passagem, os frutos não se identificam com obras de salvação, operação do Senhor, edificações, número de pessoas, etc. Quando Jesus falou sobre observar os frutos para identificar falsos profetas, ele estava nos ensinando a observar as atitudes dos que se dizem profetas. Que tal se você começar observando quem anda retamente, por exemplo? Observe quem não mente, quem não manipula pessoas, quem não manipula textos bíblicos para fazer a palavra de Deus se adaptar às suas pretensões. Né? Observe isso.
Observe esse comportamento das pessoas. Ah, e eu já ia esquecendo, também dá uma olhadinha no canal TV Manaim. Assiste lá os vídeos sobre a denúncia do Ministério Público que envolveu os pastores da cúpula da Igreja Cristã Maranata. E lá, inclusive, você vai ver e também vai poder avaliar o fruto do próprio pastor Antônio Carlos de Oliveira e também de Gedeutigueiros. Gedeuti, que foi inclusive quem mandou o pastor Antônio Carlos levar esta mensagem da parábola de Jotão, distorcendo a parábola. Então nós vamos reafirmar agora. Em Mateus, capítulo 7, versos 15 ao 20, os frutos não se referem a realizações numéricas, mas ao caráter e às ações éticas do profeta. Veja, acautelai-vos dos falsos profetas, pelos frutos os conhecereis. Frutos, segundo Jesus, não estão ligados a estruturas religiosas ou a número de inscritos em um canal do YouTube ou ao número de membros de uma denominação religiosa. Não. Se a referência fosse a números de membros, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus seria uma das igrejas mais frutíferas do Brasil, não é verdade? Então entendam de uma vez por todas. Fruto bom é igual à vida íntegra. Fruto mau é igual à hipocrisia, à exploração, à corrupção, à mentira, à vaidade. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo define o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E veja, essas coisas a gente não consegue associar ao comportamento de Gedeutigueiros e nem ao comportamento agora do pastor Antônio Carlos de Oliveira, não é mesmo? Uma vez que ele aceitou a missão de defender a maldade em detrimento da bondade e também da verdade. Entenderam? E o pastor Antônio Carlos, ele sabe bem disso, porque ele já deve ter lido a carta de Paulo aos Gálatas pelo menos uma vez na vida. Acredito que sim. Agora, outro ponto muito importante que eu preciso destacar com vocês. Durante a mensagem, o pastor Antônio Carlos ele citou João 10:10, aquele texto que diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E ele usou esta passagem para associar Abimeleque ao diabo e, por extensão, insinuar que os irmãos que hoje clamam por reforma seriam, então, os espinheiros enviados pelo adversário para destruir a obra. Mas será que Jesus ele estava mesmo falando do diabo nesse texto? A resposta é não. A Roseli já até gravou um vídeo sobre isso. Mas vamos olhar o contexto de João no capítulo 10. Jesus está falando dos falsos pastores, daqueles que entram no aprisco sem passar pela porta, dos que não cuidam das ovelhas, mas só querem usar as ovelhas, dos que, como ele diz, não são pastores verdadeiros, são ladrões, são salteadores. Ele está se referindo aos líderes religiosos de Israel, especialmente ali aos fariseus, que expulsaram o cego de nascença da sinagoga, exatamente no capítulo anterior. Confira. Ou seja, o ladrão que rouba, mata e destrói não é o diabo diretamente, certo? É o religioso corrupto, o falso pastor, o que oprime em nome de Deus. É o que toma o poder, mas não tem chamado, nem caráter, nem compaixão. Então vamos pensar juntos. Pense comigo. Quando o pastor ele aplica esse texto a Abimeleque, o espinheiro, ele estava descrevendo, sem perceber, o exato perfil da própria liderança que hoje governa a Igreja Cristã Maranata. A liderança que, como Abimeleque, matou, simbolicamente, é claro,
matou seus irmãos para tomar o trono, assumir o poder. A liderança que oprime quem discorda e ainda chama de ungida, se chama de ungida. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas quem usa João 10:10 para acusar os que clamam por justiça, está usando a Bíblia para proteger espinheiros e não para libertar o rebanho. Enfim, essa pregação do pastor Antônio Carlos, ela não foi apenas uma distorção teológica, ela foi uma tentativa clara de manipular o texto sagrado para proteger uma liderança envolvida em escândalos e acusações. Que vergonha, hein, pastor Antônio Carlos? Uma decepção total. Mas quem assistiu o vídeo que relata a denúncia do Ministério Público, na parte que fala da participação do próprio pastor Antônio Carlos, então vai entender melhor a razão dele ter aceitado essa missão de Gedeuti para se colocar ao lado de Gedeuti e não do lado daquelas pessoas que sofreram com todas as ações que Gedeuti vem apregoando. É uma pena. 2 anciões estão indo pelo mesmo caminho e vão chegar no mesmo lugar. Mas para você que deseja seguir a verdade e andar no caminho traçado por Jesus, saiba que a palavra de Deus não pode ser usada como escudo para encobrir o erro. Jotão denunciou o espinheiro e chegou a hora de nós fazermos o mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.